Alô pessoal, bem-vindo ao canal Fismate Brasil. Meu nome é Valdir Carvalho e hoje nós vamos falar sobre esse tema interessante. Ninguém entende mecânica quântica? Por que a mecânica quântica é tão difícil? Então assista esse vídeo e você tirar suas próprias conclusões, tá bom? Vamos lá. Primeiro um pouco de história, né? Em 1900, a hipótese de Max Planck sobre a quantização da energia. Aqui nasceu a mecânica quântica. Em 1905, Einstein, a hipótese do fóton, da luz, E igual a HF. Planck também, energia igual a HF. Em 1910, o átomo de Bohr, né, a quantização dos níveis de energia do átomo de Bohr. Em 1924, a hipótese de Broglie, da dualidade partícula e onda, pela equação lambda HMV, H sobre P, momento. A hipótese de Broglie. Partícula se comporta com onda, onda se comporta com partícula. 1906, nascimento da mecânica quântica. Os grandes gênios construíram a mecânica quântica. Heisenberg, Schrödinger, Jordan, Pauli, Dirichlet, Born e Bohr. Eles são os construtores. A mecânica quântica foi construída por esses grandes gênios. Tivemos diversos e inúmeros aplicadores da mecânica quântica, quer dizer, já construíram a mecânica quântica, vamos aplicar em diversos ramos, diversos fenômenos. Debye, Compton, Yukawa, Gamow, Sommerfeld, Ehrenfest, Fermi, von Neumann, Hartree, Landau, Pauling, Kramer, Wigner, Brillouin, Tomonaga, Bohm, Slater, Stringer, Feynman, etc. Inúmeros. Mas os construtores são aqueles lá que eu citei. Eles construíram. Os outros aplicaram o que foi construído. Por que é tão difícil a mecânica quântica? A matéria é tão difícil, né? Os livros, cada vez que abre um livro de mecânica quântica, até desanima, né? Vamos lá. Por que é tão difícil a mecânica quântica? Realmente foram criados por gênios. E realmente exige um ferramental matemático e um ferramental físico de conhecimento grande, né? Um grande conhecimento. Vamos ver o ferramental matemático para começar a entender a mecânica quântica. Álgebra linear, espaço de Hilbert. Você pega os livros de álgebra linear, é espaço de euclidiano, corpo dos reais. O espaço de Hilbert são vetores com corpo dos complexos e dimensão infinita. Euclidiano, dimensão finita. Não é qualquer livro que tem espaço de Hilbert. Você tem que procurar livros avançados de álgebra linear. E o espaço de Hilbert é a ferramenta que está moldada toda a estrutura de álgebra linear da mecânica quântica. Análise de Fourier, série de Fourier, transformada de Fourier. É necessário conhecer, né? Usa-se em mecânica quântica bastante. Séries em geral. As séries, né? Convergência de séries, isso ajuda em certas expressões, certas integrais, certos valores entram em séries. Conhecimento necessário. Equações diferenciais, tanto ordinária e parcial. Integrais, cálculo integral. É necessário. Equações diferenciais, tanto ordinária e parcial, para resolução. Análise vetorial. Gradiente, divergente, rotacional, laplaciano. Probabilidades. Função, densidade e probabilidade, incerteza, desvio padrão, média, provável, né? Valor provável. A função estranha aqui, ó, delta de Dirichlet. Dirichlet é o grande gênio da mecânica quântica, né? Um dos fundadores. E ele criou essa função para descrever fenômenos na mecânica quântica, né? Fenômenos, depois os matemáticos descobriram que é uma função densidade, distribuição. É estranha, é complicado e ela é necessária. A notação de Dirichlet. Dirichlet criou uma notação inteligente, né? Tipo aqui, ó, o produto vetorial do espaço de Hilbert. O estado A e o estado B. Tem que aprender essa notação. Então, você, diante de todo esse ferramental matemático,
você já tem condições de querer enfrentar, entender a mecânica quântica. Só que só o ferramental matemático não é suficiente. O ferramental da física, mecânica clássica, ondas. Tem que saber toda a mecânica clássica. Leis de Newton, aplicações, é fundamental. Mecânica lagrangiana e hamiltoniana, fundamental conhecer isso aí na mecânica quântica. Usa direto. Eletromagnetismo, campo de indução B, o eletromagnetismo é fundamental. E, inclusive, para assuntos mais avançados de mecânica quântica, é necessário eletromagnetismo. Termodinâmica, é necessário conceitos de termodinâmica, principalmente em mecânica quântica e estatística, quantoestatística. Fora esse ferramental de física, tem um ferramental da própria mecânica quântica, conceitos e postulados da mecânica quântica. Ela já é difícil, né? Você já viu que o ferramental, tanto de física e matemática, exige muito. Agora, tem que ter os conceitos postulados da própria mecânica quântica. Princípio de certeza de Heisenberg, tem que conhecer. Princípio de exclusão de Pauli, conhecer. Princípio da correspondência de Bohr. Princípio da complementaridade de Bohr, etc. É importante conhecer esses princípios. Conceitos da mecânica quântica. Autofunções, autovalores, autovetores, operadores da mecânica, operadores do espaço vetorial, usado lá na mecânica quântica. Função de onda, observáveis, computadores, colchetes de Poisson, espaço de Hilbert. Tudo isso aqui na mecânica quântica. Conceitos específicos usados na mecânica quântica. Bastante. Formalismo da mecânica quântica. Tem dois tipos de formalismo. Formalismo de Heisenberg e de Schrödinger. Heisenberg, matricial, difícil. Livros são tópicos mais avançados de mecânica quântica. E o de Schrödinger é que todo livro usa. É o formalismo de equações diferenciais. Da equação diferencial de Schrödinger. Mais simples. Postulados da mecânica quântica. Postulado, você sabe, aquilo que é aceito verdadeiro, e as consequências daquilo, se continuarem sendo comprovadas experimentalmente, se aceita o postulado. Né? E na mecânica de Newton, 3 leis de Newton, tem o postulado da conservação da energia, princípio da conservação da energia, conservação do momento angular. Os postulados são simples, mas os postulados da mecânica quântica, o próprio postulado, quer dizer, a estrutura básica para você criar, termodinâmica, 3 leis da termodinâmica. Agora, a mecânica quântica tem postulados e é uma linguagem complicada e é considerado postulado. Aqui, vamos ler esses postulados e ver como é que é a linguagem difícil deles, linguagem matemática. Os estados do sistema físico são representados por vetores de um espaço vetorial linear abstrato de Hilbert, denominados vetores de estado. As grandezas físicas observáveis. O que é observável? Momento, posição, etc. Corresponde cada um delas a um operador hermitiano, lá da álgebra linear, que atua sobre os vetores de estado. No intervalo de tempo que separa duas medidas. O cara tira uma medida de um estado, passa um tempo, tira outra medida. A evolução do sistema está regida pela equação de Schrödinger dependente do tempo. Não aquela independente do tempo, que todo mundo usa. Essa aqui, dependente do tempo. É a mais difícil. A medida de uma grandeza física A não pode fornecer senão números AK, que são os autovalores do operador A. Olha a linguagem. Isso é postulado. Correspondente é AA e é Psi. E AK são, respectivamente, o vetor do estado normalizado do sistema e o autovetores normalizado correspondente, então, à probabilidade de obter o valor AK numa medida de A. É igual ao módulo da AK do estado Psi ao quadrado. Postulado. Aceita sem questionar. A medida de um observável altera o vetor do estado. Quando você faz medida de um estado, de um átomo, de qualquer coisa, altera o estado. É bem lógico isso aí. Qualquer que seja o valor do estado antes da medida, que forneceu o valor AK, antes da medida.
ela passará o valor ΔK se AK não for degenerado. Energia, estado degenerado. Tem o mesmo valor energético para diferentes números quânticos. Ou ao valor da projeção do vetor psi sobre os AK se esses forem degenerados. Tem outros postulados nesse estilo aí. Observação. É confuso, né? Isso é considerado postulado. A mecânica quântica deixa em aberto a questão da existência física ou a determinação do estado psi. Independente do observador, já existe o estado, uma vez que as medidas informam muito mais acerca do estado do sistema imediatamente depois da medida do que antes dela. Por que a mecânica quântica é difícil? Isso aí é considerado postulados. E ver a linguagem e ver a matemática por trás disso. Postulados são ferramentas que você vai usar para entender a mecânica quântica. Aquilo que você aceita como verdade. Postulados. Conclusão. Parafraseando Richard Feynman, ninguém entende a mecânica quântica. Uma expressão dele. Niels Bohr. Se você não se impressionou com a mecânica quântica, você não entendeu. Niels Bohr falava que se a pessoa não impressionou com a mecânica quântica, não entendeu a mecânica quântica. Não fique triste se você não entender a mecânica quântica, pois você não é o único. Tá vendo? Não precisa ficar triste. Né? Você não está sozinho no mundo. A maioria das pessoas não entende mecânica quântica. Com todo esse ferramental, você já pode estudar. Isso que é interessante. Depois de todo esse ferramental, estudou a equação de Schrödinger, depois de tudo isso, você já pode estudar a equação de Dirac. É brincadeira? Depois de tudo aquilo, de todo aquele formalismo, de toda a mecânica quântica, de resolver exercícios, depois de entender toda a estrutura de Heisenberg e de Schrödinger, você está preparado para estudar a equação de Dirac. Mais avançada ainda. Agora você vê porque que ninguém entende a mecânica quântica. Aí o Dirac, a foto do Dirac, grande gênio da mecânica quântica, um dos criadores, construtores da mecânica quântica. Por isso que é difícil, né? Dirac, ele fez a equação dele para elétrons relativísticos. Muito mais difícil que a equação de Schrödinger. E mais geral. Tá bom? Agora você entende por que mecânica quântica é tão difícil. Todo mundo. A vida toda estudando e continua aprendendo, tá bom? É isso aí. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Não esqueça de se inscrever no canal. Abraço!